Mateus, Marcos, Lucas. Todos encontraram? Amém. Lemos com a ajuda de Deus e aquele Espírito Santo até aonde o Senhor nos permitir. O nascimento de João Batista. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Obias, e cujo nome, me perdoe, Jesus, e cuja sua mulher era estéril, era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel, e era homem justo perante Deus, vivendo repreensivelmente em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, e na hora da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Em toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de João, e terá prazer, alegria, e muitos alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o seu ventre, da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele o espírito de Elias, e para converter o coração dos pais aos filhos, e rebeldes a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como sabereis, pois eu já sou velho e minha mulher é avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para a cidade essas alegres novas, ou boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderá falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste na minha palavra, que ao seu tempo há de cumprir. Amém? Amém. Poder não feche sua Bíblia ainda, pode tomar assento. No versículo 24, para dar tempo da palavra, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio ou minha humilhação entre os homens. Amém? Amém. Então, nessa palavra, a qual Deus traz ao meu coração para estar nessa noite, uma palavra de edificação para a igreja, como foi louvado aqui, as irmãs de oração louvando, para que Deus aviva com a igreja, para que Deus traga o povo de volta a ter uma intimidade com Deus, a ter projetos no propósito de Deus. E aqui nós estamos falando sobre uma promessa. A Bíblia nos diz que Zacarias, ele era sacerdote. Se fosse nos tempos de hoje, seria um pastor. E hoje é um grupo direcionado à família.
E nós, como cristãos, nós temos que crer que Deus é a base da família. Deus constituiu a família. Deus fez a família para um projeto. E a área que o adversário tem mais atacado, a área da família. Porque quando ele entra no processo da destruição da família, ele entra tanto numa casa, ele entra no bairro, ele entra na cidade, ele entra no país, ele mexe no mundo todo. Mas nós sabemos que Deus está no controle da minha família e da sua família. E a Bíblia nos diz que esse sacerdote, ele subiu no templo de Deus para oferecer e fez sacrifício a Deus. Como essa noite eu creio que você e eu estamos aqui não só para pedir, não só para receber, mas para oferecer um glória a Deus, oferecer um aleluia, oferecer um sacrifício voluntário, um sacrifício vivo e verdadeiro, porque ele é Espírito e ele é verdade, ele procura verdadeiro fazer a Deus, que adora ele é Espírito é verdade. Esse sacerdote ele entrou, como você entrou dentro da igreja. E nessa época, só um sacerdote, ele poderia oferecer sacrifício. O povo, ele ficava do lado de fora, na expectativa, orando, recebendo algo de alegria. E hoje nós entramos dentro da igreja de Deus, a sociedade, a tua família, a tua parentela, eles estão na expectativa lá fora, a maneira que você vai sair, a maneira da tua fé, a tua alegria, a tua expressão, como o povo esperava, uma expressão de um pastor, um sacerdote, saindo do tempo da voz, ou do sacrifício, que ele ia sair o quê? Alegre, cantando, pulando, soltando, saboreando. Mas a palavra nos diz que quando Zacarias estava oferecendo sacrifício, o anjo do Senhor ele desce e fica à direita do altar. E ali ele diz Zacarias, e a palavra de Deus diz que Zacarias, ele se assustou. E diz a ele, a tua oração foi ouvida. Repita para o Deus agora, olha, Deus está ouvindo a tua oração. Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração, se converte, e a palavra do André, Deus ouviu a tua oração. Pastor, Deus ouviu a tua oração. Missionária, Deus está ouvindo a tua oração. No tempo certo ele vai te conceder a bênção e a vitória. Se a tua missão é glorificada, ele vai fazer. E a palavra de Deus diz que Zacarias era justo perante a Deus. Repita comigo, justo. Também passa pelo teste do tempo. E o teste mais difícil para o cristão é esse teste do tempo. O teste do tempo. Porque ele diz que há tempo para todas as coisas. E lá também estamos no tempo de tribulação, de luta, de escassez, mas também é um tempo de vitória, um tempo de fim. Vai chegar na tua vida e na tua vida. E a palavra diz que quando o anjo ele fala a Zacarias, a tua mulher terá um filho no tempo determinado. Quer dizer o que Isabel ela é o espelho. Ele está comigo, espelhidade. Espelhidade representa uma terra seca, uma terra que não tem fruto. Às vezes você pode estar espelho na área espiritual, na área familiar, na área financeira.
você na palavra. E por causa do tempo, a palavra diz que Zacarias era avançado de idade, sua mulher era avançada de idade. O relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando, irmão, por essa vitória. Zacarias estava esperando muito tempo por essa vitória. E quando hoje só olha, a tua oração foi ouvida e a tua mulher concederá um filho. E Zacarias responde ao anjo, ele fala, qual vai se cumprir isso? Porque a minha mulher já é avançada de idade. E eu penso, nós hoje estamos como Zacarias. Como vai acontecer isso? Se a minha filha já tem essa idade, se meu filho já tem essa idade, como convencer a Deus? Se eu estou nessa idade, como eu vou ter uma casa? Como eu vou ter um casamento? Como eu vou ter uma vida bem-sucedida? Como eu vou ser feliz no meu relacionamento? Eu digo para você que o seu tempo não é o tempo de Deus. Mas por que Zacarias? Ele já não acreditava mais, ele não queria mais. Se você for ver, a igreja de Zacarias fazia aproximadamente de 400 a 430 anos que Deus não estava responsável pelo valor do povo, porque Zacarias não tinha um povo, o povo já não estava mais respondendo, Deus fica longe diante do povo. E Zacarias, ele sabia desse projeto. Eu não tenho vontade com o povo, não estava problema. A mulher era avançada de idade. A nossa mulher era avançada de idade. E Zacarias, nós imaginamos sua mente, imaginamos comigo, Zacarias avançado de idade. E sabemos que pela sua redondeza, toda a família estava esperando que viesse um filho da sua família, porque cada uma daquela família ia vir um Messias. Imagina Zacarias falando, da minha não vou esperar isso não, porque minha mulher é séria. Ele podia esperar de qualquer família, menos da minha família. Sabe, a íntima paixão, aquela coisa triste. Você pode tentar ver outras famílias bem. E as pessoas dizem, como Zacarias, menos da minha família não vai acontecer isso. Vou dizer para você, o seu Deus, o meu Deus, é um Deus impossível. O anjo do Senhor veio para trazer uma promessa. Diz o Senhor, a adoração tem chegado no meu trono. Pergunta para o teu irmão do lado, Deus te fez uma promessa? Aguarda que ele vai cumprir. Aguarda que ele vai cumprir. Eu estou aqui e me veio a memória. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da Assembleia de Deus Madureira, 9 filhos em São Paulo. Eu rasgava a Bíblia. Eu falava que os crentes tinham uma língua de retardado que ninguém entendia. Que eu nunca ia ser crente na minha vida. E sabe, minha irmã, eu fui embora de casa com 8 anos. Ela foi ser muito santa. A outra pelo AIDS, o outro entrou na pilha, o outro bipolar, a outra andava dentro da doença de idade, saiu uma pessoa. Imagina meu pai como Zacarias, quando Deus, meu pai falava assim, olha, Timóteo, esse é um natural. Para esse vocês não oram, porque esse não tem jeito. Imagina como meu pai fazia obedecer, ele viajava para Deus qualquer lugar, pregando a palavra de Deus e todos os filhos do mundo. Repita comigo, a fé é o firmamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E eu creio que eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Isso é uma profecia. Imagina, minha mãe contou
quer cantar no centro de oração louvor, porque irmão estava a Deus. E os filhos do mundo. Imagina. Aí nós entendemos porque a gente serve essa reação. Imagina meu pai pregando para a igreja e o filho rasgando a vida. E quando eu andava na rua, se eu visse uma mulher de saia de rosa, eu morria. Eu falava, já vem esse povo falar que Deus era na minha vida. Eu não gosto de crente. Só que estava meu pai, ele tomou posse do que está em Atos 16:31. Se eu quero o Senhor, eu minha carne. Esse significa fé. Se não foi salvo ainda, a pessoa não está tendo fé. Então, Jesus falou que todos os meus filhos vão servir ao Senhor. Repita para o seu irmão, Deus te fez uma promessa. Ele vai cumprir. E eu me lembro que eu passava de frente da igreja, eu louvava, eu via. E eu via as irmãs vindo, eu corria, mas quando eu estava uma viagem, vinha o irmão. Assim diz o Senhor, é grande a obra que eu tenho na tua vida, o pastor da mão do meu servo, teu pai, vai para a tua mão. Aí eu ficava mais nervoso, eu falava palavrão, eu falava, eu não quero ser crente, eu pastor, eu não vou mesmo. E eu estava eu vou para a casa do meu pai, retardado, viaja para cá, viaja para lá, eu não quero fazer disso. Meu pai, tudo que ele vai fazer até ele vai orar. Ele falou, pai, você chamou eu para falar desse negócio de Jesus, eu vou embora. E eu ia embora. Eu vou para, eu não trago igreja nenhuma. Mas quando Deus ele tem um plano, ele tem um projeto, ele cumpre na tua vida, na tua família, porque ele é Deus, que espera pela tua palavra, e tudo tem que ser, ele não é homem que limpa, ele não é homem para que ele representa. Então, se Deus não promessa, ele vai se cumprir no tempo certo e no tempo determinado de Deus. Eu imagino meu pai viajando para lá e para cá, nenhum dos filhos próximos, 9 filhos, e pregando. Muitas vezes eu quero olhar para a rua e pregar os filhos dele lá no mundo. Né? Olha o marido dela, quando está lá, o filho dela, a maneira que está. Mas quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. E eu me lembro que ele permitiu, eu saía da Petrobras, ganhava muito bem, eu sei qual é o plano da vida. Tinha uma igreja que tinha um culto presenciado. Há diversos ministérios, mas o Espírito que opera em todos é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós pregamos Jesus, não pregamos praga, que é Jesus o nosso único Salvador. E de sexta-feira, eu fui daquela igreja, ela falou assim, vamos lá fazer uma corrente. Eu falava que assim, quem faz corrente é cachorro. Eu não gosto desse negócio de crente. Eu era tudo. Se você tem alguém em casa, ele está dentro para você que vai ter ele, não vai da Bíblia. Gente, e ali, Deus permitiu eu entrar em depressão. Eu andava pelas ruas, eu tinha vários espíritos, eles me acompanhavam. Ou subiam em cima de mim, e estava aí, e falava assim, nossa, você vai morrer. E chegou um tempo, um amigo meu, também não cristão, quando Deus tem um plano na tua família, você vai morrer, não precisa pregar, você tem um testemunho, você vai fazer outra, não precisa você falando nada, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra na tua família. Esse meu amigo, ele chegou na casa, ele veio morto. Se você não pedir para alguém orar, você vai morrer. Eu já não comia, não tomava banho, e eu só queria ficar no escuro. E eu me lembrei que meu pai atende todo sábado na igreja. Eu falei, Marquinhos, vamos lá comigo. E no meio do caminho, eu estava indo, e eu ouvi uma voz, falou, vai na casa da minha serva. Fui andando, falando de novo, vai na casa da minha serva. Falei, Marquinhos, além de eu não tomar banho, não comer, não ter uma vontade de viver, estou ficando louco.
E eu escutei a voz do homem falando assim, vai na casa da minha serva. E eu fiquei nervoso, eu falei, que serva? No céu eu vi uma imagem de uma mulher que eu não via há mais de 30 anos. Eu falei, Marquinhos, é mãe do Cleito. Ele falou, vamos lá então. Chegamos lá, essa mulher mexia com uma companhia. E quando eu cheguei no portão dela, ela olhou para mim e falou, filho, eu estou muito alegre de te ver. Mas hoje eu não posso te chamar para entrar porque eu estou sozinha. E hoje eu não faço mais aqueles trabalhos. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Quem dessa família você está apresentando diante de Deus vai parar de ser enganado pelo inimigo. Ele está falando que ele vai revelar que aquilo não provém de Deus, que é o espírito de engano. Deus vai entrar com providência aqui no entendimento, os olhos espirituais para que enxerga que não provém do Senhor. E 3 dias antes, uma amiga tinha falado para mim, Timóteo, eu fui na igreja, Deus falou comigo. Eu me marquei, os Deus dos crentes falam. E ela, mas Deus falou, eu ria. Eu falei, nós somos bravos, Deus dos crentes falam. E eu brinquei, eu falei, se Deus falar comigo, o Deus é crente, mas Deus fala nada. E aquela mulher, ela me chamou para entrar. E ela falou assim, olha, assim diz o Senhor, o pastor da mão do teu pai, mas pastor amor, você será um pastor. Eu olhei para o meu amigo, eu falei para você na igreja hoje que Deus quer falar com você. Eu falei, é brincadeira. Mas sai daí, à noite, não sabe o que deu vontade de ir para a igreja. Entrei naquela igreja, o Senhor começou a pregar e falar da minha vida, a situação, a qual eu estava passando. Aqui, eu já pensei para minha casa, eu não vou falar da vida para minha velha, agora ele está falando tudo minha vida, eu vou embora daqui. Olha como eu era, gente. Então, o que está na sua casa não é pior que eu, não. Deus, ele faz reciclagem. E aí, quando eu fui levantar meu corpo cruzou no banco. E aí, ele começou a falar coisas que não tinha falado para a irmã. E eu pensei, será que é comigo? Lá do ponto de coração, você que eu estou falando. Você percebeu que eu escutei a oração do meu servo e da minha serva? Você percebeu que eu escutei a oração do teu pai e da tua mãe? Levanta a tua mão, você irá que choro falha, e eu que o choro falha, primeiro a choro, enfumado o seu calor coração. Antes que choro me caia na cuidar, você pensado em que eu sou humana, que por causa do tempo que eu tinha poder para conhecer, mas que o Senhor meu Deus, esse tempo primeiro está resolvendo e se darei a tua vitória nessa causa, porque eu sou mesmo impossível, agora se vou tentar a sua parte do meu Senhor, estou numa direção para te conceder a tua vitória no tempo certo e no tempo determinado, assim te diz o Senhor. Você dá uma salva de palmas para Jesus? E aí ele continuou falando comigo. O Espírito Santo de Deus estava sendo pregada e me envolvendo. E pela segunda vez, eu pensei, será que é comigo? Lá no meu coração com José. Eis que prepara que eu vou te levar para o quarto dentro dessa terra e falar a outra que eu tenho da tua vida, porque eu sou Deus. Porque esse Deus que levou a tua oração em ministério. Se Deus levou a tua oração, o Senhor ele vai te honrar. Ele vai te levar a vida, pastor, até como o Senhor não coloca no teu pé. Diz o Senhor que não tem para a sua necessidade e essa situação não é para sempre. Eu vou me dar um cativeiro, eu vou me dar a tua história, porque eu sou contigo. Eu que falo da vencer, eu que prometo, eu que riquezo, eu que faço nessa cultura, eu que faço nessa cultura. E diz o Senhor, no tempo determinado, eu vou ser eu, que sou pago, diz o Senhor, também te levanta
vez ele falou comigo, eu chorei. Porque como o Espírito Santo ele fala, ele quebra qualquer coração de pedra. E aqui eu saí, acabou o culto, eu olhei para cima para lembrando dos crentes. Se você existe, coloca a fé no meu coração, porque eu não acredito nessas coisas. E eu me lembro, eu olhei a última vez com 8 anos, depois eu fui orar com 30 anos de idade. E se passa uma semana, essa irmã fala para mim, olha, vamos ver o batismo lá no braço? Eu falei, eu não vou não. Então, para o meu amigo, os crentes pensam que eu sou bobo, se eu batizar, não posso voltar lá para trás. Na outra semana, ele vai me chamando de novo. Deus usou esse meu colega não cristão, quando eu sei uma obra fez uma rua, pode ser que ele vai usar alguém para falar que às vezes ele não é essa palavra para trabalhar na vida da tua família. E esse livro Marquinhos, ele falou, olha, Timóteo, quando você está no depressão, olhou para você, vamos lá no batismo, nós vamos chegar lá, nós só vamos ver, nós vamos voltar para a igreja mesmo, e eu já estava livre da depressão. E eu me lembro que eu entrei na igreja ali no Pará. Eu só lembro a hora que eu entrei, depois eu estava até encasado. E uma voz dizendo, a partir de hoje, te dá autoridade para usar escorpião e serpente. E aí minha família ficou sabendo que eu tinha me convertido, que eu tinha se batizado. Muitos ali na cidade, eles falavam, não permanecer. Porque eles me conheciam, Timóteo não pode ficar na igreja, mas eu digo aquele que Deus chamou, ele se responsabiliza, mesmo com a tua fraqueza, com as tuas limitações, o Senhor ele vai sustentar até o dia da vida em Cristo, para buscar a tua igreja. Então eu vou trabalhar na minha vida, perdi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Então, começo a me dar, o primeiro ministério foi a minha família. Hoje passa a missionária. Hoje o mais a missionária. O meu irmão que devia perder a família, ele é diácono na obra de Deus. O Rubens é pastor batista. Eu que estava querendo viajar, não ia fazer nada como meu pai. O pastor do meu pai veio fazer a mão. Para o glória de Deus, agora, ministério itinerante, 4 anos, dou 760 viagens. Porque Deus fez uma promessa. Meu pai está hoje com 84 anos, é um pastor jubilado, aposentado, e eu faço o que meu pai fazia. Repita comigo, Deus me fez uma promessa. E se eu crer, será salvo. Eu e a minha família. E eu creio nesta palavra. Meu Deus, nesta noite, tire toda dúvida que estava na vida de Zacarias. Para que eu veja o projeto da promessa na família, em minha vida. Você profetizou, não? E hoje, meu pai me vê e chora, mas é de alegria, não é mais de tristeza. Porque Deus já fez uma promessa para o meu pai. Então eu achava, mesmo Deus, ninguém trabalhava sentados. Muitos falam que eu ia morrer com 13 anos, mas eu morri para o mundo e vivo para Cristo. E voltando à palavra, quando Zacarias, nós temos que tirar esse espírito de dúvida, de tempo, o que quando ele passa pelo tempo, Zacarias fala, olha, como eu vou acreditar nisso se eu já sou avançado de idade? E Deus não tem usado o profeta. Nós questionamos Deus por causa do tempo. E a palavra de Deus nos diz que o anjo falou, a partir de hoje você ficará mudo. Tem momentos que você vai orar. Deus não está falando mais comigo, pastor. Mas eu não sinto mais a presença de Deus. Pode Deus está distante, Deus não fala comigo. Deus está calado, mas Deus trabalha em silêncio. Que nessa noite nós não saímos daqui como Zacarias saiu do tempo mudo.
Carpidade, nós saímos regozijados no Senhor, porque Deus está fazendo uma promessa aqui em família. Hoje essa palavra é para mim, é para você. Você vai ter uma família segundo o coração de Deus. E nós vamos ver depois, Isabel, ela fala, agradecer a Deus, que Deus tirou ela do pobre, significa o quê? Deus me tirou da humilhação. Porque muitas pessoas olham pela tua família, mas Deus é contigo. Deus vai te conduzir na vitória, viu, meu irmão? Deus é contigo. Você vai ver como Deus vai contemplar a vitória de Deus na tua família. Essa coisa aqui no meio, de toda preta, levanta a mão. Deus está dando com providência nessa área da tua vida. Deus vai te conceder a vitória na área sentimental, porque Deus é contigo, Deus está com a direção da tua vida. Essa noite eu vou ter, vai estar com você na tua família. Deus vai conceder a tua vitória, porque Ele te fez uma promessa. Ele é Deus, porque Ele é Deus na tua vida, diz o Senhor. Ele vai fazer algo a qual você imagina. Por esse tempo, você glorifica o seu nome, porque foi Deus na tua vida. Aquele irmão que veio uma doutrina, diz o Senhor, aquela do teu coração, porque a tua vitória já está decretada. Deus vai dizer da tua vitória. Diz o Senhor que Deus contemplar a tristeza do teu coração, a preocupação que impacta nessa noite, mas diz o Senhor, a tua vitória já está decretada. Aquela que o teu coração eu sou contigo. Essa imagem de louvor, mas levanta a tua mão. Diz o Senhor, você cantará a tua vitória, porque a promessa se cumprir na tua vida. Essa situação não continuará por muito tempo, porque eu sou Deus e continuará vivendo no meu povo. Maki eu sou decai, Maki assai, mando eu sou decai. Essa imagem está comendo aqui, levanta a tua mão, o Senhor me faz que está pesado, a minha alma está ansiosa, mas diz o Senhor, aquilo que eu faço no meu coração, esse momento material, eu vou cumprir a sua necessidade, aquilo que você acha que não me corresponde, diz o Senhor, ele vai te dar a crer, não espera nada do homem, para que meu nome seja eterno, para a tua vida, Senhor, vou pensar na tua necessidade, e vou perdoar o meu nome, será um tempo, e ficará em outra terra, em outro lugar, porque eu sou Deus, contigo na tua vida, porque eu estou ali, desde o país da tua mãe, como uma grande nova, até o teu coração, eu sou contigo, e me deixa minha paz. Você dá uma forma de palma para Jesus. Glória a Deus. Eu falava hoje que no tempo certo se cumpriu a promessa de Deus na vida de Zacarias e de Isabel, que tinham o desejo de ter uma família. E quando eles perguntam para Isabel, eles queriam colocar o nome de Zacarias. Mas Isabel ela pergunta para Zacarias. E a palavra de Deus que ele escreve numa taubinha o nome do menino, João Batista. E depois disso ele voltou a falar. Então tem um momento que nós vamos orar. E falar, Deus não fala mais comigo. Deus está todo... Não é que Deus está trabalhando entre nós. A palavra de Deus diz que Zacarias era avançado de idade. Essa evangelho, levanta a tua mão, minha querida. Não importa a tua idade. Diz o Senhor. Você verá o cumprimento da minha palavra. Eu sou teu esposo, eu sou teu marido, diz o Senhor. Sou eu que cuido de ti. Não tema, porque verá o cumprimento da minha palavra, diz o Senhor. Irmãos,
Deus é contigo, meu querido. Não questiona pela idade, pelo tempo. Porque o tempo é de Deus. Que nessa noite nós não saímos como Zacarias. Triste, mudo. Não. Chega da tua casa alegre. Porque Deus falou comigo e com você. E Ele falou ainda, a tua oração está sendo ouvida. E não sei por a tua mulher terá o quê? Que Ele falou para Zacarias, a tua mulher terá o quê? Filho. Fala para o teu irmão, a tua bênção está sendo gerada. A bênção, a nova, Deus falou 2 anos atrás. Libertou pelo filho a bênção. O homem amigo já teve 38 anos. A mulher do filho de 12 anos. Caleb, 40 anos. E às vezes estamos caminhando por 2, 3, 4 anos. Já estamos questionando. Agora o Deus falou, olha, ninguém sabe o dia nem A hora. tem os canecedores que falam. Por quê? Para Deus não tem tempo como nós. Então, se nós aguardamos na promessa do Senhor, né? Agora, família é projeto de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, fazer uma oração. Essa ideia aqui, você tem o desejo de ter uma casa, né, filho? Erai show de pai, mãe, show e gai, e me chama sui pai e gai. Diz o Senhor, você não tem condições. E que ele mata e show, ele não mas sui, até você, eu vou estar completando. Mas se você não tem completo, eu vou me dar. Continua fazendo isso de Deus, eu não conheço a irmã. Continua fazendo o negócio, algo de ministério. Aquilo que Deus tem colocado, tem sido no nome desses espinhos, mas Deus é contigo. Deus falou para mim, está liberando prova. 5 anos atrás, eu vou segundo. Deus falou, eu vou te dar um carro. Tinha hora que eu chorava, eu ia para a igreja, virava a Bíblia para baixo para dar um olhar. Minha irmã está aí, que eu pastor lá em São Paulo. O meu velho vinha escutando, eles não estão na carreira. Os irmãos passavam e Deus falava, não dá carona para isso, você está ser presidente. Eu falava, Senhor, tem vezes que eu entro em 20 casas num dia, eu estou cansado, não estou desanimado. E Deus falava, não, deixa eu estar mais aberto, que o Senhor me limite dele. E para a glória de Deus, eu vim para cá. E falaram para mim assim, Timóteo, você tem um nome limpo, rapaz? Vamos ali, pastor, o seu filho tem um carrinho baratinho, vamos lá nos 4 mil, e você vai pagando um pouquinho. Eu pensei, é mesmo, né? Pior coisa que eu não quero que ajudar Jesus. Olha que fala para eles. Imagina se Isabel vai voltar um tamanho. A guerra que está lá hoje é uma guerra não convencional, uma guerra espiritual. E hoje eu fui para uma presença, temos que ser, fala comigo, temos que ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque a vontade permissiva e soberana. Repita comigo, meu Deus, faça a vontade soberana na minha vida e na minha família. E eu acabei indo para uma exemplo, eu falei assim, eu falei que era para você comprar um carro ou era que eu ia te dar? Deuteronômio 18, ele leu até o 2, o 3 diz, se andares nos meus caminhos, nos meus mandamentos, vocês não vão correr atrás de bênção. A presa virão até vocês e te alcançarão. Bênção espiritual, sentimental, familiar, material. E eu peguei e falei, não vou, não vou. E em novembro do ano passado, eu ganhei um Honda Civic prata, que Deus tinha falado a cor do carro há 5 anos atrás. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Entendeu?
Eu era mendigo, dormia no chão, não tinha o que comer, tinha vez que eu jogava lixo, não tinha roupa, não tinha nada. Passando de Deus, onde eu moro, na casa do centro de escola. Sabe fazer o Deus, eu não pego toda a denominação, eu estou sem roupa, eu preciso de roupa. Uma pessoa que levou no shopping, sem me conhecer, Deus mandou trazer aqui, você tem 105 reais de pagar só de roupa. Falei, Deus, eu preciso de gravata, não me gravata salva. Nem terno dele, toda a roupa que foi repetido. Ganhei 30 gravatas, eu tinha tua roupa, ganhei 40. Tudo que eu tenho na minha casa foi Deus que me deu, porque eu não tenho poder. Eu tinha tinta no banco, fui para a Bahia fazer aula, quando eu voltei para a igreja, menor meu criança. Deus falou, vai para a casa do meu pai, do meu pai. Eu falei, mas eu vou dormir no chão, Senhor. Deus vai para lá. Senhor, depois de 3 minutos, falou, Deus mandou te dar uma oferta. Eu falei assim, deve ser 100 ou 50 reais. Nós limitamos o nosso Deus, No outro dia eu fui no banco e o irmão Deus falou, está 10 mil reais. O que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Vai levar, Deus vai lá e paga a tua vida. A ditadura tinha 6 anos. Chegou lá para pagar, eu falei tudo de uma vez, ele falou, mas tudo de uma vez? Eu falei, quanto que dá? 6.800. Foi a passagem, paga a sua dívida e fica com o resto. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Igreja, se você está na igreja, está morrendo por falta de fé. Não creia que nosso Deus é o Deus do impossível. Deus tem um chamado na tua vida, minha vida, é na obra de Deus, não sei o que ela não faz, e tem hora que você vai ficar no lugar, então você vai ficar para lá, entendeu? É a obra de Deus, quando Ele chama, Ele sustenta, Ele responsabiliza. Você está passando por uma leve, momentânea tribulação, luta, mas Deus vai te honrar, e não tem certo você vai ter a casa, mais do que eu desejo. Coração, porque Deus é contínuo, amém? Colocamos a nossa cabeça. Pai querido, no nome de Jesus, meu filho amado, chegamos por essa palavra nessa noite, acalma o nosso coração, e nós tomamos posse nessa noite, e família é um projeto do Senhor, e no tempo certo, no tempo determinado de cumprir a promessa que o Senhor falasse nessa noite, que nós temos aqui diferente, então, eu vou primeiro poder arrebatar